Num mato sem pastor, eu neste mundo andava a vaguear, quando atenciosamente eu ouvi a sua voz: venha, meu filho, no aprisco se abrigar, ao teu lado eu quero estar, eu quero te agradar, eu quero te honrar, Senhor. Sua vontade eu quero fazer, guardar a sua lei, viver só pela fé, Senhor. Jesus é o meu pastor e nada me faltará. Não há motivos para eu do seu aprisco sair. Não há motivos para eu do seu aprisco sair. Jesus é o meu pastor. Quando eu voltei à casa do meu pai e com alegria ele me recebeu, ele disse aos servos: matai um cordeirinho, juntos jubilemos, meu filho ao lar voltou. Sua vontade eu quero fazer, guardar a sua lei, viver só pela fé, Senhor. Jesus é o meu pastor e nada me faltará. Não há motivos para eu do seu aprisco sair. Não há motivos para eu do seu aprisco sair. Não há motivos para eu do seu aprisco sair. Não há motivos para eu do seu aprisco sair. Jesus é o meu pastor. Saudações, bem-vindos a mais um vídeo na Escola de Profecia. Desejo aos meus irmãos um feliz sábado, que a graça do Salvador esteja sobre nós. Após uma semana desafiadora, estamos aqui para descansar um pouco. Vinde a mim, disse Jesus, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está você cansado? Está você sobrecarregado? Está você exausto? Corra para os braços do Salvador. Jesus é suficiente para abraçar a todos nós, para confortar a todos nós. Estamos aqui para abrir a palavra sagrada, a palavra do Senhor. Estamos aqui para renovar a nossa aliança com o Senhor.
E se existe alguma coisa que porventura pode o atrapalhar neste momento, eu lhe peço, querido irmão, fique atento, porque quando abrimos a palavra, é Deus falando conosco. Por isso vamos começar com uma oração especial. Convido você. Pai eterno, Criador do vasto universo, obrigado por nos receber em sua presença, em teu santo e sublime trono. De todo o nosso coração renovamos nossa aliança. Batiza-nos com teu Santo Espírito enquanto estudamos a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O nosso texto para este sábado se encontra no livro de Isaías, capítulo 44, verso número 33. Isaías capítulo 44, verso número 33. Leia comigo. Derramarei águas sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Queridos, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho ao mundo. Os anjos maravilharam-se perante este glorioso plano da salvação. Os seres celestiais observavam para ver de que maneira o povo escolhido Israel receberia o Salvador do universo. Deus tinha um povo que era depositário das grandes verdades sobre o plano da salvação. Deus tinha um povo que era possuidor e conhecedor das grandes profecias de tempo. Anjos apareceram diante dos sacerdotes, diante de Zacarias, com a certeza do breve cumprimento da profecia messiânica. O precursor já havia nascido, João Batista, com manifestações de milagres em seu nascimento. As profecias do Antigo Testamento diziam claramente que aquele era o momento certo para o nascimento do Messias Salvador Jesus Cristo. Todavia, irmãos, Jerusalém não estava a se preparar para receber o seu Redentor. No momento em que o céu inteiro, que o universo inteiro atentavam para o maior evento até então, quando o Filho de Deus se rebaixaria e nasceria na forma humana, Jerusalém, a cidade de Deus, Jerusalém, cheia de profecias, cheia de símbolos do sacrifício do Filho de Deus, estava totalmente distraída. Os anjos celestes ficaram admirados com a indiferença do povo a quem Deus chamara para comunicar a tamanha verdade para o mundo. A nação que foi escolhida como testemunha do plano da salvação, através das cerimônias no templo, das cerimônias no santuário, através dos sacrifícios, não estava preparada para receber aquele a quem essas oferendas apontavam. O que se passava com este povo? Era falta de profecia? Não. Era falta de conhecimento? Não. Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, na página 32, ela nos dá um vislumbre, um relato, uma descrição arrepiante do Israel nas vésperas da primeira vinda do Salvador. Leia comigo. É dito que os sacerdotes e doutores da nação ignoravam que o maior acontecimento dos séculos estava prestes a ocorrer. Proferiam as suas orações destituídas de sentido e realizavam os ritos do culto para serem vistos pelos homens. Mas na sua luta por riquezas e honras mundanas, escute muito bem, mas na sua luta por riquezas e honras mundanas, não estavam preparados para a revelação do Messias. A mesma indiferença penetrava a terra de Israel. Corações egoístas e absorvidos pelo mundo ficavam impassíveis perante o júbilo que comovia o céu. Meus amados irmãos, meu Deus, como é que isto foi possível? Sacerdotes com todo o conhecimento das profecias, com todo o conhecimento da palavra, mas despreparados. Povo com todo o conhecimento das profecias, com todo o conhecimento da palavra, mas despreparado.
todos eles tinham um denominador comum nesta descrição de Ellen White. Todos eles estavam fascinados pelo mundo. Fascinados pelo mundo. Queridos, com o decreto imperial sobre o alistamento dos povos, José e Maria tiveram que viajar para Nazaré. Na cidade de sua linhagem, esse casal infelizmente não foi recebido em nenhuma hospedaria. E o Redentor do mundo, Jesus Cristo, nasce num rústico estábulo. No silêncio da noite, enquanto a cidade dorme, os anjos celestiais celebram o nascimento do Salvador do mundo. Sobre as colinas de Belém está reunida uma grande multidão de anjos, prontos para comunicar a grande novidade ao mundo. Onde estão os guias de Israel para saudar o Cordeiro de Deus nesse momento? O Cordeiro que tira o pecado do mundo? Aonde que está o povo escolhido para se juntar aos anjos na proclamação da mais sagrada verdade? Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. O povo foi passado por alto, amados irmãos. O povo foi passado por alto. Do outro lado, nos campos onde o rei Davi guardava os seus rebanhos, estavam humildes pastores vigiando seus rebanhos durante a noite escura. E eles não estavam dormindo, não. Nas horas silenciosas da noite, conversavam acerca do prometido Salvador e oravam pela vinda do rei ao trono de Davi. Eles não eram indiferentes, embora iletrados. Não eram amantes do mundo, embora possuindo rebanhos, gado. Eles ansiavam pelo Redentor do mundo. Oravam pela chegada do Messias. E lembravam as antigas profecias de Daniel sobre o ungido e as 70 semanas. A Bíblia nos diz que exatamente a estes pastores foi levada a grande nova do nascimento do Salvador. Lucas capítulo 2, verso número 9, leia comigo. Lucas capítulo 2, verso número 9. O que diz aqui a palavra do Senhor? Permaneça comigo nesta mensagem, que ela é muito importante para nós. Lucas capítulo 2, verso número 9. Aqui diz a palavra de Deus. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou trazendo boas novas de alegria para vocês, que são para todo o povo também. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aqueles a quem vocês estavam estudando agora, aqueles por quem vocês vêm orando muitos anos, hoje nasceu. Irmãos, não foi a Caifás, não foi a Anás que os anjos apareceram. Não foi aos escribas e fariseus, doutores e mestres da lei, que a nova foi dada, mas aos humildes pastores de Belém. O anjo os prepara para receber um Salvador na pobreza e na humilhação. Porque o outro povo lá, os sacerdotes, esperavam um Cristo rei, um Cristo poderoso, que vinha para destruir o exército romano. Sim, Jesus está num estábulo. Vão para lá e vejam ele. Segundos depois, queridos, o céu se iluminou com uma cena ainda mais gloriosa. Vejamos os versos 13 e 14 do mesmo capítulo. Versos 13 e 14. Assim lemos. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. A mais gloriosa cena que os olhos humanos já contemplaram. Eu queria estar no lugar desses pastores. Mas a promessa de Deus é que um dia, amados irmãos, um dia nós nos uniremos aos anjos, tocando trombetas, tocando harpas para todo sempre,
para toda a eternidade. As novas do nascimento de Messias foram levadas também aos magos do Oriente. Eles eram filósofos de uma classe nobre, ricos e sábios. E alguns dos magos estudavam as constelações e, na sua busca pelos mistérios do espaço, contemplaram a glória do Criador. Descobriram que não, existe um Deus. Eles voltaram-se para as antigas escrituras dos hebreus em busca de maior conhecimento. E lá eles se depararam com predições sobre a vinda de um mestre divino. Mediante estudo profundo, mediante um estudo interessado nas profecias bíblicas, esses magos do Oriente chegaram à conclusão de que o advento do Messias estava próximo. Numa noite, ainda em suas investigações, eles viram um sinal estranho no céu, uma luz misteriosa nos céus, a mesma luz que os pastores viram lá em Belém. Quando a luz se desvaneceu, surgiu uma estrela luminosa que apareceu no céu. Para aqueles sábios, aquilo não era normal. Não era uma estrela fixa, pois eles estavam muito bem sobre aquele assunto. Não era uma estrela fixa, nem um planeta. O fenômeno despertou o mais vivo interesse nesses magos. O que era aquilo? Queridos, aquela luz era um grupo de anjos. Os magos não sabiam disso, mas de uma coisa sabiam: aquilo tinha um significado especial. Vamos atrás disso. Precisamos entender o que essa estrela significa. Queridos, eles se voltaram para os escritos antigos, das profecias antigas. Visitaram o livro de Números, a profecia de Balaão, em Números capítulo 24, verso 17. Onde se diz, lê aqui comigo, Números capítulo 24, verso 17, está aqui. Números capítulo 24, verso 17. Eles investigaram essa profecia por causa dessa curiosidade. Diz aqui: uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel. Uau! Seria esta estrela sinal da chegada do Messias? Eles não demoraram mais, amados irmãos. Eles saíram na mesma noite em busca de respostas para a sua curiosidade. Como Abraão, eles deixaram um conforto em seus palácios, em suas casas, saíram pela fé, sem saber para onde iam. Assim como Israel seguiu a coluna de nuvem e a coluna de fogo para a terra prometida, esses magos gentios foram guiados pela estrela. A jornada foi longa, irmãos. A jornada foi cansativa, irmãos. Enfrentando os perigos da noite. Paravam um pouco para descansar, revisando as profecias, e logo retomavam a caminhada. Finalmente, eles chegam à terra de Israel e descem o Monte das Oliveiras e dão de cara com a cidade de Jerusalém, a cidade prometida, a cidade instituída por Deus como luz entre os gentios, como luz entre o mundo. Eles veem o templo de Deus, onde sacerdotes por mais de 1000 anos realizavam cerimônias que apontavam o Messias. A estrela que os guiou se detém por cima do templo. A estrela, em outras palavras, estava dizendo: é aqui, vocês encontram a resposta aqui. Com mais vívido interesse, os magos descem para a cidade, esperando que o assunto do nascimento do Messias estivesse em todos os lábios, que todo mundo estivesse falando disto. Os magos esperavam que a cidade estivesse festejando o nascimento do Messias. Mas ao chegarem, irmãos, à cidade, percebem um silêncio frustrante. Uau! Eles correm para o templo, buscando dos sacerdotes uma resposta. Aonde está o recém-nascido rei dos judeus? Aonde é que está? Sem resposta. As suas perguntas soaram estranhas para os guardas. As suas perguntas: onde está o rei dos judeus? Soaram estranhas para os sacerdotes em serviço. Os sacerdotes apenas repetiam as tradições,
exaltavam a sua própria religião. Olha, nós somos os sacerdotes de Deus. Nós somos o povo escolhido. Vocês são gentios. Que história é essa de que o Messias nasceu? Que história é essa que vocês estão inventando? Quem são vocês? Nós somos os grandes conhecedores da profecia. Se isso fosse verdade o que vocês estão dizendo, nós seríamos os primeiros a saber. Nós seríamos os primeiros a saber, porque nós somos o povo escolhido. Nós somos os conhecedores da profecia. Nós somos os conhecedores do tempo. E Deus teria usado a nós para revelar esta verdade. Meus amados irmãos, a chegada desses magos foi logo divulgada por toda a cidade de Jerusalém. Chegou também ao palácio do rei Herodes. Mateus capítulo 3, venha comigo. Mateus capítulo 3. O que diz aqui a palavra do Senhor? Mateus capítulo 3. Esta mensagem, amados irmãos, tocou-me muito. Mateus capítulo 2, quis dizer. Mateus capítulo 2, verso número 3. Leia aqui comigo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Eu vou ler de novo, amados irmãos. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Estranho. Estranho isso, irmãos. Como é que foi uma boa nova para os gentios magos que não tinham pleno conhecimento da profecia? Como é que foi uma boa nova para eles, mas uma perturbação para o povo de Israel, para o povo escolhido? Verso 4. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes Herodes onde deveria nascer o Cristo. Sacerdotes, escribas, saduceus, fariseus, onde deveria nascer o Cristo? Eles sabiam ou não, amados irmãos? Sabiam ou não? Eles sabiam, sim. Miqueias capítulo 5, verso 2 está lá bem claro. Belém, de ti, pequena demais, Belém, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Eles sabiam muito bem disso. Eles citaram o profeta Miqueias na sua resposta a Herodes. Os sacerdotes, anciãos, não eram tão ignorantes a respeito do nascimento do Messias. Eles sabiam o lugar do nascimento dele, sabiam os detalhes do nascimento dele, sabiam ainda da data do nascimento dele. Eles conheciam muito bem a profecia das 70 semanas, lá em Daniel capítulo 9. Disse lá, Daniel, venha comigo. Daniel, isso aqui, Daniel capítulo 9, verso 25, leia comigo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Eles sabiam muito bem que o decreto completo para a restauração de Jerusalém foi de Ciro em 457 a.C. Aplicando o princípio dia, ano que eles conheciam muito bem, sabiam que as primeiras 7 semanas equivaliam a 49 anos, de 457 a.C. a 408 a.C., quando a reconstrução da cidade chegaria ao fim. Sabiam que daí haveria mais 62 semanas, isto é, 434 anos para o ungido. Apesar de que Cristo foi ungido no seu batismo, não no seu nascimento. Mas eles sabiam disso, amados irmãos. Eles sabiam. Eles tinham tudo para saber o tempo. 6 meses antes, houve um milagre na família do sacerdote Zacarias, com o nascimento de João Batista. Eles viram aquilo. Mesmo assim, estavam distraídos. Meus amados irmãos, os sacerdotes e o povo teriam sido os primeiros a receber Jesus, a levar outros aos seus pés. Em seu orgulho, a nação pensava: não é possível que Deus nos passasse por cima e se comunicasse com os gentios sobre a chegada do Messias. Não é possível. Com isto, fecharam a porta do coração para a luz. Queridos, vamos lá. Vamos lá. Não estamos nós agindo como o povo de Israel? Não estamos nós agindo como sacerdotes, fariseus? Quanta luz sobre o segundo advento do Salvador nós temos? Quanta luz! A pergunta que faço é
essa luz nos comove? Somos nós a Jerusalém, onde o sedento pela verdade vem buscando luz especial para estes dias? Somos nós a Jerusalém, onde o gentio vem buscar luz? Eu fico triste porque, realmente, milhares de pessoas vêm à Igreja Adventista do Sétimo Dia, assim como os magos foram a Jerusalém, para obter explicações sobre o que está acontecendo, para obter explicações sobre o que aquela estrela significa, o que aquilo significa, o que aquilo que está acontecendo significa. Estão vendo estrelas. Viemos para buscar respostas, dizem eles. Mas o que acham em Jerusalém? Sacerdotes e povo dormindo. Sacerdotes e povo desmotivados, fingindo não conhecer as profecias, fingindo não conhecer o tempo. Queridos irmãos, há milhares de pessoas que dizem estar sonhando com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Já viram vídeos assim? Cantores, pessoas famosas, pessoas humildes. Aparecem muitos testemunhos agora no YouTube. Pessoas dizendo, eu sonhei com a Igreja Adventista, Deus me mostrou essa igreja. Queridos, pessoas estão sendo levadas pela estrela para Jerusalém, a Igreja de Deus. Para quê? Para obterem respostas às suas dúvidas. Para obterem respostas às suas perguntas. Essas pessoas buscam respostas entre o povo que guarda os mandamentos de Deus. E o que observam nesse povo quando chegam lá? Indiferença para com as questões da atualidade. Queridos, eu quero ler um texto, mais uma vez, do Espírito de Profecia. Ellen White, no livro Profetas e Reis, página 537, quis dizer, Profetas e Reis, 537. Ela diz o seguinte: o tempo presente é de dominante interesse para todo vivente. Governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm sua atenção posta nos acontecimentos que tomam lugar ao nosso redor. Estão observando as relações que existem entre as nações. Elas examinam a intensidade que está tomando posse de cada elemento terreno e reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer, que o mundo está no limiar de uma crise estupenda. Queridos, o mundo está atento aos eventos, assim como os magos e os pastores de Belém estavam atentos. O mundo busca de cristãos, e mais precisamente dos adventistas, uma resposta. O que é isto que está acontecendo agora no mundo? Estamos vendo uma estrela, e essa estrela nos guiou até aqui. Queremos respostas. Estamos vendo guerras. Estamos vendo desastres naturais. Estamos vendo crime no mundo. Estamos vendo as nações sendo arregimentadas. Queridos, eles dizem, estamos vendo sistemas de vigilância. Estamos vendo moedas digitais no mundo todo. Estamos vendo promoção muito forte do domingo. Estamos vendo uma ameaça nuclear nos nossos dias. Isto significa alguma coisa? Perguntam esses magos. Isto significa alguma coisa? Essas almas sinceras correm para Jerusalém em busca de resposta, ansiosas de ouvir de todos os lábios, de todos os pastores, explicações sobre isso. O que encontram em Jerusalém? Indiferença para com as questões atuais. Os sacerdotes não estão a dizer nada. O povo não está a dizer nada. E ouvem repetidas vezes: nós somos o povo escolhido de Deus. Nós guardamos os mandamentos de Deus. Temos o testemunho de Jesus Cristo. É verdade isso, é certo. Se estas coisas fossem verdade, dizemos muitas vezes, nós seríamos os primeiros a receber as informações. Deus não passaria por cima de nós e informasse a vocês sobre as profecias, porque nós somos os detentores do conhecimento profético. O adventista conhece o tempo, sim, assim como Israel conhecia o tempo. Como adventistas, nós podemos traçar uma cronologia dos eventos e descobrirmos que
90% das profecias já foram cumpridas. Vivemos nos pés em parte de ferro e barro. O que é que vem depois, amados irmãos? O que é que vem depois? A pedra. Somos a geração pós-1798. Vivemos no tempo do fim. Somos a geração pós-1844. Vivemos no dia da expiação. Somos a geração pós-1929. Vivemos no período da cura da ferida mortal. E agora? Tudo pode acontecer, amados. O que falta? O que falta para as profecias se cumprirem cabalmente? O que falta então? Queridos irmãos, o que falta para acontecer? Com todo este conhecimento, há indiferença para com as questões atuais. Nem tudo estava perdido para Israel. Dentre os sacerdotes mesmos, dentre os anciãos que rejeitaram a verdade do Messias, alguns finalmente compreenderam e deram seu melhor na proclamação da verdade. Queridos, sejamos luz na proclamação da verdade. Sejamos luz para o mundo. Eu quero terminar revendo com vocês o episódio de Jonas, que me toca pessoalmente. Venha comigo aqui. Estávamos em Daniel. Jonas foi chamado por Deus para advertir uma cidade inteira, Nínive, mas ele fugiu. No meio da viagem, uma tempestade o atingiu. Ali, preocupados, os marinheiros e viajantes jogavam a carga no mar para aliviar o peso. Mas não dava efeito, queridos. Não dava efeito, não. Aí eles entenderam que aquele era um desastre sobrenatural. Começaram a clamar aos seus deuses, invocando os seus deuses, buscando ajuda. O capitão, descendo ao porão para ver como é que estava a situação lá, encontra um judeu dormindo. Encontra um conhecedor do que está acontecendo lá fora, dormindo. Levante-se, homem, invoca o teu Deus. Não vês a tempestade? Jonas acorda e sobe. Se dá conta de que a situação é mesmo terrível. A situação é mesmo terrível. Ele percebe alguma coisa. Ele percebe que isto está comigo. O problema aqui é meu. Os marinheiros lançam sorte para ver de quem era a culpa e caiu sobre Jonas. Todos os olhos se fixaram em Jonas. 5 perguntas importantes foram feitas para Jonas nesse momento. Primeira pergunta: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Jonas tinha a resposta. No tempo da tempestade em que vivemos, as pessoas perguntam: estamos vendo coisas acontecendo no mundo. Quem é o responsável por esta calamidade? Quem é o responsável pelo que está acontecendo no mundo? O adventista tem a resposta. Segunda pergunta que fizeram para Jonas: qual é a sua profissão? Jonas era profeta do Deus Altíssimo. Qual é a sua profissão? Pastor? Missionário? Evangelista? Qual é a tua profissão? Terceira pergunta: de onde você vem? Quarta pergunta: qual é a tua terra? Quinta pergunta: a que povo você pertence? Jonas respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o céu, a terra e o mar. Os homens ficaram possuídos de temor, amados irmãos. Queridos, neste tempo, nós já não podemos esconder a nossa identidade. Nós estamos sendo cobrados pelo mundo a falar a verdade, a dizer tudo o que sabemos. Quem é você? Diga-nos. O que está acontecendo no mundo? Quem é você? Almas lá fora estão atentas aos acontecimentos no mundo. Elas devem ter uma resposta entre o povo de Deus. Diga em seu coração: Senhor, eu vou cumprir a missão. Eu lhe daria alguns segundos para você falar com teu Deus, para você reafirmar esse compromisso, essa aliança com seu Deus. E depois
eu terminarei com uma oração. Ore em seu coração. Senhor, sentimos que temos uma grande responsabilidade diante do mundo. Ser luz para os que buscam a verdade. Ajuda-nos a ser uma igreja vigilante, uma igreja que possa ser a resposta para muitas dúvidas e inquietações dos seus filhos neste mundo. Continue operando em nós o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe, irmão. Eu verei ainda hoje, à tardinha, teremos uma palestra super interessante para o povo de Deus. O convido a participar daqui a pouco, aqui na Escola de Profecia. Até lá.